Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? A semana ia indo super bem, Ibovespa batendo recorde em cima de recorde, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira chegou a bater recorde, mas ainda nós temos a interferência de fatos ou fatores políticos que podem movimentar o nosso mercado e nessa semana não foi diferente, né? Tivemos um anúncio lá de pré-candidatura do filho do ex-presidente para ser o nosso próximo candidato a presidente e o mercado sentiu muito mal esse anúncio. Caiu muito, o Ibovespa cai muito, desde há muito tempo não caía 4% num único dia, e isso desanimou um pouquinho os mercados. Talvez seja uma maneira aí só de, quem sabe, começar a sentir a temperatura para mais lá na frente a gente ter uma nova situação. Mas o que cabe a nós aqui é entendermos o que isso traz para o Ibovespa, né? Vamos olhar para o gráfico e entender que no gráfico já havia uma sinalização. A gente sempre fala da questão da notícia, né? A notícia vem sempre depois e o gráfico mostra para a gente. Nós vamos mostrar nesse vídeo de hoje o que o Ibovespa já sinalizava para nós, ou o que o gráfico já sinalizava para nós em relação a essa alta do Ibovespa e essa possível queda. Ainda estamos em tendência de alta, é verdade. Tivemos uma queda grande na sexta-feira, mas a tendência de alta permanece. Então pode ser um movimento corretivo um pouco mais forte para tomar o impulso, mas esse chacoalhão da sexta-feira contribuiu para essa queda. Talvez isso poderia acontecer semana que vem ou na próxima quinzena, mas já aconteceu ontem e vamos reagir ao que o gráfico nos mostra. Tá? Então vamos lá, o nosso Sábado em Ação está começando. A gente vai falar um pouquinho desse movimento do Ibovespa, vamos ver também a reação do dólar e algumas outras commodities e, lógico, vamos entender quais são os ativos que ainda continuam em tendência de alta. E hoje, principalmente, a gente vai analisar gráfico semanal para ver o que a gente pode encontrar para os próximos dias, tá bom? Então fica aí que o nosso Sábado em Ação está só começando. Vamos nessa, pessoal! Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. Eu sou o Henrique, trader e investidor desde 2016, com o projeto educacional aqui, o VDT Invest, desde 2019. E aqui a gente fala sobre análise técnica clássica, análise técnica com o uso dos indicadores, automação de estratégias, desenvolvimento de estratégias utilizando o ambiente de programação do Profit Chart. Recentemente, inauguramos uma playlist aqui falando sobre inteligência artificial aplicada à análise técnica. Então, se você gosta de finanças, se você gosta de investimentos nessa modalidade de trading, né? Seja swing trade, seja day trade, seja position trade, aqui é o teu lugar. Já convido você que não se inscreveu no canal ainda a se inscrever. Aproveita já, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixa marcada a opção todos, porque sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te mandar a notificação e você vem participar com a gente, deixa seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, seu pedido, enfim. Conversa com a gente aqui para a gente poder gerar o nosso relacionamento e trazer isso de uma forma bem próxima, tá? E para você que já é o nosso inscrito, meu muito obrigado. É uma honra ter a participação de todos vocês. Lembrando vocês, pessoal, que na descrição do vídeo sempre deixo aqui o link da nossa comunidade VDT Invest VIP. Nesta última semana, nós tivemos já uma experiência aqui de um espaço ao vivo que nós entramos de manhã e ficamos das 10 até o meio-dia, mais ou menos, conversando, falando de análise, olhando o mercado, abertura das ações, abertura do mercado americano. Então, este espaço está, por enquanto, exclusivo para os membros da comunidade. Se você ainda não faz parte, o link está aqui na descrição, já entra na comunidade para você também vir fazer parte disso. Em breve, nós teremos um espaço aqui para que a gente possa conversar. Então, estou fazendo um pilotinho para agora, no começo de janeiro, a gente já estruturar todo um ambiente que vocês podem participar, inclusive de uma forma mais dinâmica, tá? Então, vem lá para a comunidade para você não perder nada. Bom, vamos direto para o Ibovespa, galera. Olha aí, ó. Gráfico do índice Ibovespa na tela. A sexta-feira foi uma pancada, parece uma bigorna caindo, né, na cabeça das pessoas. Uma queda muito grande, 4,31%. É uma queda que a gente já não via desde 2021, se eu não me engano, né? A última queda grande que nós tivemos foi em 2021. Deixa eu ver quando é que foi.
teve uma situação aqui que nós tivemos uma queda grande também de 4%, mas nem lembro já há quanto tempo foi, pessoal. Aqui, ó. Aqui foi 4,87%, ó. Fevereiro de 2021, tá vendo? Já vinha numa tendência de queda e ele cai 4,81%. Então, faz tempo que a gente não via uma situação como essa. Vivemos momentos de queda, é verdade, mas depois o mercado subiu e estava atingindo máximas históricas. E olhando para o gráfico, e agora sem fazer a questão da notícia aqui, né? Que a notícia vem sempre depois do fato. Vamos olhar aqui para o nosso gráfico e vamos reparar isso aqui. Eu comentava isso aqui ontem de manhã com a turma no nosso espaço fechado lá ao vivo. Olha só, nós temos uma divergência de baixa mostrada por quem? Mostrada pelo índice do preço e o indicador índice de força relativa, tá? IFR 14, olha aqui, ó. IFR 14, bem acima do espaço onde está a câmera aqui. Olha só, ele já mostra para nós topos mais altos no preço e topos mais baixos no indicador. Isso aqui já é uma amostragem para nós de divergência. E ainda comentava com a turma lá no nosso espaço ao vivo. Falei assim, pessoal, isso aqui é um sinal. Pode ser que o mercado continue subindo e depois o índice de força relativa volte a subir. Mas já é para ficarmos alertas. Quando é que vai acontecer, por exemplo, uma virada de tendência? Quando ele fizer um pivô de baixa. Então, se ele fizer um movimento de pivô de baixa agora, confirma essa divergência aqui. Então, o gráfico já estava mostrando, tá? Não era nem na quinta-feira, nem na quarta-feira. Era já, ó, no começo da semana, ele já mostrava para nós que a força aqui já estava um pouquinho mais baixa, tá? Então, lembra que a gente sempre comenta aqui? Não fica dando bola para a notícia. A notícia é sempre depois do fato. Tá aí, ó. O gráfico está mostrando para nós uma divergência. É lógico que quando vem o fato, comprova aquilo que o gráfico já estava mostrando, tá? Olhando para o índice Bovespa, se nós olharmos no gráfico semanal, vamos voltar lá para o nosso gráfico natural ali, ó, o nosso gráfico do índice Bovespa está em tendência de alta, não tem problema nenhum, tivemos máxima histórica essa semana de novo, 165,035 é a máxima do Ibovespa, é uma semana de correção, a semana começou bem, mas terminou com uma queda de 1,07, se nós tirarmos ali a pancada da sexta-feira, né, ele alivia um pouco, mas ele deixa para nós um pavio superior. E esse pavio superior sugere, não estou dizendo que vai acontecer, sugere uma provável correção. Até onde? Até a média de 9 períodos do semanal. Que se vier, pessoal, não tem problema nenhum. Né? Pode voltar até 152 mil, que ainda está em tendência de alta. Quando é que vai mudar a tendência? Quando tiver um pivô de baixa no semanal. Tá? Então, vamos com calma, porque assim, apesar do fato da sexta-feira ter chocado o mercado, na semana que vem nós vamos ter decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, dia 10, né? Se os juros por lá derem uma caída, e aqui também já sinaliza que pode cair em janeiro, o mercado já reage de uma outra forma, começa a assimilar isso de uma outra maneira mais positiva e o mercado começa a voltar, tá? Então, com calma, a gente vai entendendo esse movimento dos preços. Então, não assuste com essa movimentação aqui. Foi grande? Foi grande. Mas, ó, foi muito maior a subida. E ontem só um fato que trouxe o mercado para cá. Inclusive, no MACD dá para ver também, ó, essa quedinha do MACD, ó, tá vendo? Topos mais altos no preço, topos mais baixos no indicador, no IFR também. Então, dá para perceber que o mercado já estava, no mínimo, cansado, tá? Muito bem. Na situação do dólar futuro, o dólar reagiu na ponta contrária ontem, né, em relação ao índice. Mas, se nós formos observar o que aconteceu no dólar recentemente, está aqui, ó, mês de outubro, dia 10 de outubro, portanto, há 2 meses atrás, né, nós tivemos o dia que o Trump anunciou que ele ia taxar os produtos chineses em 150% ou 100%, não me lembro qual era o percentual, o mercado reagiu negativamente. Mas, logo na semana seguinte, já percebeu que isso era insustentável e o mercado voltou para um período mais de normalidade. Nessa sexta-feira, aconteceu a mesma coisa. O mercado reage negativamente ao anúncio da pré-candidatura do filho do ex-presidente à presidência da República. Por que isso? Porque o mercado não quer, né? O mercado, quando eu falo, são, né, as pessoas, né?
os empresários, os, sei lá, outros políticos, a classe dominante aí, o próprio mercado financeiro. O mercado financeiro não quer essa pessoa, quer outra pessoa. Vocês sabem quem eu estou falando, né? E aí o mercado reage de uma forma mais negativa, e aí quando tem um medo, o que acontece? Sai dos ativos de risco e vai para uma moeda mais segura. Mas, mesmo ontem, ó, já houve uma volta ali, e isso pode significar que, opa, vamos fazer agora uma acomodação aqui, a semana que vem as coisas podem mudar e o mercado volta a cair, tá? Então, o cenário está bem desenhado, como aconteceu aqui 2 meses atrás, inclusive em tamanho de volume. Então, vamos com calma, tá? Eu sei que as pessoas ficam olhando o gráfico de 5 minutos e assustam, né? Olha só o que aconteceu, ou de 15 minutos, olha só que paulada. Mas olha o gráfico diário, veja que ele encontrou uma região de resistência ali e pode voltar, tá? Do lado das commodities, vamos começar olhando o nosso querido e amado milho, porque nesta última semana, ou nas 2 últimas semanas, ele deu uma bela de uma subidinha, rompe a média de 400 períodos do gráfico diário e volta a fazer um pullback. É tudo que a gente queria, né? Olha lá, o pullback. Porém, olhando pelo semanal, a gente consegue observar o quê? Tivemos um aumento de volume bom para esta semana, né? Teve um aumento de dinheiro chegando no ativo, porém, nós temos 2 resistências importantes no gráfico semanal. Uma, a média de 400 períodos, que é muito forte, e a média de 200 períodos, que também é muito forte. Então, eu vejo um milho, pelo menos por enquanto, nesse contrato de janeiro, né? Que é o CCNF 26, brigando aí nesta região de preço. Não dá para ver aqui por conta como o contrato de janeiro ainda não tem 200 dias, né? Então nós temos que olhar pelo FUT. O FUT você consegue enxergar. O FUT é o perpétuo, né? Então você consegue pegar a média das últimas 200 semanas, a média das últimas 400 semanas e entender que nós temos uma região de alvo, por enquanto, que está brincando ali perto dos R$ 79 e alguma coisa. Passada esta região, temos outra resistência. Quem? Esta resistência aqui, ó. 82 reais, 82,09, que é o topo anterior do milho, certo? Então, vamos observar o que pode acontecer no milho nos próximos dias e vai ficar interessante quando fizer um pivô de alta, provavelmente nesta região, tá vendo? Aqui o milho começa a dar boas oportunidades para nós. Então, pessoal, temos que ter paciência. Por mais que a gente queira muitas vezes ficar apertando botões aí, temos que conter os ânimos e prestar atenção no que está acontecendo no mercado, tá? Pelo diário, ele até sinaliza um negocinho legal aqui, mas observe que ele já faz um topo aqui, esse 76,85, não tem uma região próxima aqui, ó. Então provavelmente já é próximo dessa média, ó. É a média de 400. E essa média é uma média de 400 aritmética, tá? 400 dias mesmo, 400 semanas. Então ele está próximo dessa região. Vamos esperar e ter calma, tá? O milho vai dar boas oportunidades para nós, mas temos que ter calma. Olhando para o DI, observem que ontem, olha só, o mesmo comportamento que tivemos no dólar, o DI acompanhou. O DI é o depósito interbancário, né? É o CDI, teoricamente, certo? Ele acompanha a curva de juros da taxa Selic. Então, vínhamos aí próximo de uma região de 12 ponto alguma coisa, né? 12,6, 12,59, já estava na quinta-feira. Ontem essa curva já ganha um pouco de força, inclusive aumento de volume. Ah, Henrique, mas dá para negociar isso aqui? Claro que dá. Você negocia do mesmo jeito que você negocia qualquer ativo. Taxa de juros você negocia também. É um ativo, né? Tá? Então, subiu ontem forte, junto com o dólar, uma alta de 4,3%, mas da mesma forma ele bate na média de 80 períodos e fica seguro lá numa resistência. Ainda está dentro de uma tendência de baixa, ok, vamos esperar o que pode acontecer. Semana que vem nós vamos entender, certo? A soja termina a semana com uma leve queda, uma queda de 2,79%. Semana passada teve no começo da semana, teve uma recusa de um carregamento de soja aí, por parte dos brasileiros que a China não aceitou. Então isso pode ter derrubado um pouquinho o preço e Dalian também caiu essa última madrugada. Também teve uma queda importante lá, porque agora parece que está entrando soja do Egito, não sei de onde é que está indo uma soja aí diferente para a China, tá?
Caiu um pouco, 2,79%, mas ainda permanece nessa viradinha de tendência. Vamos esperar o que pode acontecer. O café teve uma semana mais estável, né? Ainda trabalhando numa região de topo, uma quedinha de 2,20%, mas ainda assim em tendência de alta também, né? Já virou para lá. E para terminar, vamos falar do boi, BGI Fut. Boi futuro, também uma semana brigando com a média de 200 semanas, não perdeu esse fundo aqui, é importante, né? Está brigando com a média, mas ainda o volume do boi está muito abaixo do que deve ser para poder jogar o preço para cima. Então, vamos analisar com mais calma também e esperar o boi gordo recuperar-se para poder pensar em alguma coisa, tá? Ele não está em tendência de nada agora, nem alta nem baixa, então difícil você montar posições quanto a isso. Vamos dar uma olhadinha na Vale? A Vale tinha feito já vários dias de alta nas duas últimas semanas, 3 semanas, aliás, nas últimas 6 semanas, né? Ó, ela vem subindo, olha, bem mais do que 6 semanas. Sobe forte e esta semana encerra com 4,18% de alta. Muito bom, já superando todas as regiões de topo anterior, mais próximo, e indo lá buscar R$78. Tomara que ele vá buscar esse 78 logo, porque ele puxa a nossa bolsa. Ontem, naturalmente, como o mercado caiu, a nossa Vale caiu 2,36, mas até que não caiu tanto, né? Em relação a outros ativos aí, como a própria Pag Menos, ó, caiu 12% ontem. E eu estava com 50% de retorno nela, caiu para 31%, né? Aí, mas não encerrei posição não, vamos ficar nela aí. E a Petrobras, essa sim sentiu um pouquinho mais, 3,5%, mas, ó, brigando numa região de topo. Então não é porque tem notícia, não é porque tem esse fato ou aquele fato, ó. Ele está brigando numa região de topo anterior, havia feito um rompimento, volta para casa dessa região e briga no gráfico semanal, olha lá, numa regiãozinha de topo. Está numa consolidação aqui desde talvez fevereiro, março, né? Brigando nessa região para sair após essa queda que aconteceu em abril de 2025. Então aqui, ó, seria junho, que é junho, brigando desde junho para sair dessa região aqui. Então, por enquanto, também Petrobras nada a se pensar. Às vezes você fica olhando o gráfico do dia aqui, nossa, meu Deus, que queda, não sei o quê, papapá. Semana que vem o negócio já volta, se acomoda e o mercado caminha para as altas novamente. Vamos esperar para que isso aconteça, tá? Mais uma aqui, Embraer, não sentiu tanto, 0,5%. E a Marfrig, essa estava subindo ontem e caiu um pouquinho, 2,84%. Muito bem. Ainda temos ativos que estão em tendência de alta, tá? E temos alguns ativos também que fecharam em alta ontem. Vamos começar por esses. Teve meia dúzia aí que fechou em alta ontem do índice Bovespa. Vamos olhar essa meia dúzia para entender o comportamento deles graficamente e ver se cabe alguma coisa para a semana que vem, tá? E depois a gente analisa aqueles que estão em tendência de alta no gráfico semanal para ver o que a gente pode fazer para os próximos dias, tá bom? A primeira que fechou em alta ontem, pessoal, foi a VEG. A VEG nem sentiu o movimento de anúncio, de política. Olha só como a VEG está bonita. Ó. A gente havia feito uma entrada na VEG exatamente nessa aqui, foi uma sexta-feira. Pegamos essa pernada até a média de 200. Quando ele voltou aqui, ele me tirou dessa operação, mas me deu um belo de um retorno. E aí depois eu fiquei esperando ele subir dessas regiões de média. E lembra que eu sempre comento aqui? Vamos esperar ele ultrapassar essas médias mais longas, porque essas médias mais longas elas servem como suportes e resistências e também servem como alvos e stops, né? Para a gente pensar nos alvos e stops. Então, a VEG supera o topo anterior, sinalizando para nós, se ela supera essa região, feito um zigue-zague, o que é que ela sinalizou para nós aqui, turminha? Ela sinalizou um pivô de alta. E esse pivô de alta, se nós mudarmos para o gráfico semanal, olha que coisa linda, olha que maravilha. Subiu, fez uma pernada de baixa bem grande, praticamente o ano de 2025 inteiro, né? Começou no dia 20, ó, e veio até o fundo aqui em outubro, e agora ele faz um pivô de alta para nós, no gráfico semanal. Então, o que nós entendemos? Que o ativo sai de uma tendência de baixa e retoma uma tendência de alta no gráfico semanal. Isso é muito forte. Por que é muito forte? Porque ele mostra para nós uma tendência de maior prazo. Se nós olharmos o gráfico mensal, olha só, a VEG
ela está em tendência primária de alta. A VEG está em tendência primária, sempre esteve em tendência primária de alta, apesar dessa lateralização. Tá? No gráfico semanal, nós vamos observar uma tendência secundária, que no ano de 2025, até o mês de outubro, permaneceu em tendência secundária de baixa. E agora, ela já faz um pivô de alta, ativa esse pivô quando rompe este topo anterior e abre a possibilidade de nós surfarmos agora movimentos ascendentes de novo em VEG. Então, a VEG é uma excelente empresa com excelentes produtos, produtos de exportação, tem muita tecnologia, tem uma ótima administração, ainda assim familiar, tá? Então, mostra para nós que o poder da VEG volta para o mercado. E agora deixa grandes possibilidades para continuarmos a pensar em posições em VEG. Tá? Então, é muito importante a gente ver operações ou empresas que, mesmo quando nós temos momentos mais turbulentos, elas sofrem pouco ou quase nada. É esse tipo de empresa que nós queremos colocar o nosso capital para jogar lá para cima quando acontecem momentos de turbulência. Tá bom? O segundo ativo que fechou ontem em alta foi a Suzano. Olha lá, a Suzano também, se nós olharmos o ano de 2025, ó, no gráfico diário, tendência de baixa. No gráfico semanal, ainda continua em tendência de baixa. Tá? Ó, não saiu da tendência, mas pelo menos já parou de cair. Parando de cair, já começa a colocar no radar. Colocando no radar, a gente já fica esperto, esperando uma movimentação já mais subindo, depois fazendo um pivô de alta, com um aumento de volume, e aí a gente começa a pensar em alguma coisa, tá bom? Nesse momento, a gente só fica atento a Suzano, porque ela para de cair, fecha o gráfico semanal com uma boa alta, 6%, mas ainda assim trabalhando abaixo das médias do gráfico semanal. É para colocarmos no radar, tá? Não é porque subiu ontem 1% e na semana fechou em 6% que a gente vai ficar felizão. Não, ainda não. Não podemos agir com emoção, tem que agir com frieza, entendendo que o movimento do preço é que vai direcionar a nossa entrada ou não em determinado ativo, tá bom? Então, mas vale a pena, pelo menos pela análise. No gráfico diário, está muito briguenta ainda, né? Ela está brigando com as médias longas abaixo, com o preço abaixo das médias. Isso não é legal. Nós queremos que o preço trabalhe acima das médias. Então, caso ele volte aqui e ainda bata como resistência, vamos ficar só observando e entender o movimento da próxima semana. Terceiro ativo que fechou em alta ontem foi a Klabin. A Klabin está bem próximo do movimento da Suzano, né? Muito parecido no gráfico diário, trabalhando abaixo das médias longas, mas já parou de cair. Isso também é bom. Observe que 2025, de abril para cá, ela para de cair de forma vertiginosa e fica trabalhando nesse range, né? Então, quando ele está nessa região aqui, se nós olharmos para o gráfico semanal, vai ser uma consolidação, né? Ó, uma acumulação, ó. Tá vendo? Veio buscar uma região de suporte lá de 2023, não teve força, aliás, não teve interesse em continuar caindo, mas também não teve força para continuar subindo. O que nós devemos fazer agora? Esperar o movimento se consolidar ou então romper para cima ali e entregar para nós uma virada de tendência, tá? Olhando pelo método do Stan-Weinstein, né, que a gente olha agora pelo gráfico semanal, muitas vezes eu estou olhando isso, a média começou a virar para cima. Essa média é uma média de 30 períodos ponderada. Isso é o que está no livro do Stan-Weinstein e tem dado bons resultados, tá, pessoal? Então, ó, já começa a aparecer aqui algumas situações. Primeiro, a média começa a virar, o candle já fecha do semanal, já fecha positivo. O índice de força relativa, aquele mesmo que nós fazemos análise de Ibovespa, já vira para cima. Ó, inclusive, índice de força relativa, já faz um pivôzinho aqui. Ó. O próprio índice de força relativa já fez o pivô. Tá? Vamos olhar o OBV, o volume. Ó, o volume já começou a chegar, observe, que o volume já começou a chegar mesmo antes do preço disparar. Então, isso quer dizer o quê? Já há um interesse maior por parte dos investidores em começar a colocar capital nesse tipo de ativo. Vemos também as bandas de Bollinger aqui com uma contração de volatilidade, ou seja, está apertando, né, uma região de acumulação para depois ele explodir. Vamos ver para a próxima semana o que ele nos entrega, tá? O VDT Swing ainda não fez nada, mas já começamos a observar um aumento de volume.
Então começa a ficar mais interessante nós olharmos pelo semanal. Pelo diário, ainda está longe de deixar alguma coisa. Ó, temos uma média aqui em cima, lá em 19,14, mas pelo semanal já começa a dar algum tipo de sinal para a gente aí de alerta. Se nós fizermos uma observação um pouco mais forte aqui, deixa eu ver se dá para ver uma cunha aqui. Não, uma cunha não dá. Uma cunha tem as duas linhas convergindo, né? Nesse caso aqui não tem uma cunha, não. Daria até para pensar num triângulo descendente, mas não está tão bonito assim também, não. A figura sempre tem que ser muito clara, né? Quando você observar a figura, ela tem que ser muito clara, porque se você ficar procurando demais, as outras pessoas também não podem procurar, elas têm que bater o olho e enxergar, tá? Então, olha aí, ó, não tem muito o que fazer. Período de consolidação, se romper para cima com aumento de volume, até dá para arriscar alguma coisa, mas eu acho que é cedo ainda, por conta daquele gráfico diário lá, que está esperando o preço bater aqui em cima, tá bom? A outra que fechou em alta ontem foi a Oncomed, Oncoclínicas, né? Mas está muito ruim, né? Gráfico semanal bem ruim, trabalhando abaixo das médias, todas as médias, então nada a se fazer, tá? No gráfico diário, virou só a 9 a 21, teve um bom volume ontem, mas nada ainda que mostre para nós olha, vai virar a tendência e vamos, não, ainda não, tá bom? Agro 3 foi outra que fechou em alta ontem também, e a semana dela foi boa, né? É a segunda semana, mas essa Agro 3, ela é muito traiçoeira, tá? A gente começa a fazer operação nela, toma uns tombos aí violento. Então, por enquanto, ó, ainda está em uma tendência de baixa, tem uma LTB aqui bem clara, ó, que ele acabou de romper, mas ainda, deixa eu ver, ó, ainda está em tendência. Ó, se nós considerarmos 1, 2, 3 toques, agora que ele está começando a querer romper essa terceira linha aí. Então, nada a se fazer por enquanto em Agro 3, tá bom? No diário pode até dar algum tipo de sinal, mas no semanal ele não está deixando. E vamos ver o mensal para a gente poder confirmar. Ó, o mensal ó, também está brigando exatamente em cima da média dos últimos 9 meses. Então não tem muito o que fazer. Vamos ficar esperto com a Agro 3. Está há bastante tempo brigando no topo lá, mas não sai disso. E, para terminar, as únicas meia dúzia aí que fecharam em alta ontem de Bovespa, a Braskem. Também ó, tentando passar para cima, mas já tem pavio, quer dizer, tem vendedor empurrando o preço aqui nessa região. Olhando pelo semanal, olha lá, ele está batendo na média de 21 e volta, bate na 21, volta, bate na 21, volta, bate na 21, volta. Então, está em tendência de baixa ainda a Braskem, apesar do fechamento positivo no dia de ontem, fechou com 0,77% e na semana 3,5%, 3,6%. Mas ainda muito ruim para pensarmos em posição de compra. Ó, já perdeu o fundo da pandemia, quer dizer, veio buscar um suporte lá de 2020, 2015, cara. Ó, tá no suporte de 2015, então por enquanto nada a se fazer em Braskem, tá? Essas são as 6 ações que fecharam em alta na sexta-feira após o anúncio lá dessas questões políticas que não deveriam interferir, mas interferem de fato na nossa bolsa, né? Mesmo assim, pessoal, tivemos ainda algumas ações que fecharam na semana em boas condições, que é o que nós vamos usar agora. Você lembra daquele filtro que a gente faz aqui, o screening, né? Para pesquisar os ativos em tendência de alta? Pois bem, apliquei o filtro aqui e mesmo com essa queda de ontem, nós encontramos no gráfico semanal 54 ações que estão em tendência de alta, tá? Mas antes de mostrar para essas ações, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a nossa planilha semanal de dezembro, tá? Da primeira semana de dezembro. Apesar da mudança brusca ontem que o mercado teve, né? As nossas ações estão indo bem, muitas delas já estão em pontos de compra ou acionadas às compras, algumas delas atingiram o alvo, outras, com essa pancada de ontem, apesar de atingir alvo 2, por exemplo, como essa Iven 3, estava lá no nosso alvo 2, com 3,39% e ela voltou e pegou o nosso stop. Outra que estopou aqui foi a Velid 3 no gráfico diário. No gráfico semanal, tivemos alguns stops também acionados por conta dessa movimentação, mas várias das ações indo para alvos, inclusive subindo em relação a essa notícia aí, tá? Então, claro, quando nós temos esse tipo de eventos, a gente vê uma certa movimentação e isso deixa a gente meio preocupado, né?
Mas, ainda assim, ó, essa aqui, por exemplo, que pegou o alvo 2, a PNVL3, 10,88%. Tá? Então, é uma bela de um retorno. Às vezes até compensa esses stops que nós tomamos. Mas, infelizmente, né, quando isso acontece, essa volatilidade aumenta e isso provoca alguns stops naturalmente, tá bom? Se você quiser assinar essa planilha aí, vdtinvest.com.br, procure a opção planos, tá? Vai lá na opção planos no site, vamos mostrar o site para vocês aqui. Ó, entra no site aqui, vai na opção planos e você vai ver exatamente a nossa planilha para você assinar, tá bom? Aí, clicando aqui, você vem em assine já e você já faz o seu cadastro bonitinho. Tem um treinamento gratuito lá, faz o treinamento e depois você assina a nosso serviço, tá bom? Aproveita que está com valor ainda baixo, virando o ano, vai sofrer reajuste para que você faça a assinatura agora, tá bom? Vamos nessa, pessoal. Temos então 54 ações em tendência de alta no gráfico semanal e vamos analisar algumas delas aqui para ver se a gente encontra algumas oportunidades, tá? Só quero fazer um lembrete para vocês aqui que eu não falei no começo. Esse vídeo de hoje está gravado, então não vai ser possível interagir como a gente interage normalmente aos sábados, né? Ao vivo com vocês. Você já deve ter percebido quem comentou aí que eu não consegui responder, então é por isso. Estou gravando esse vídeo agora de manhã, é sábado ainda, mas estou gravando de manhã porque à tarde eu tenho um compromisso, então não consegui antecipar ou atrasar para poder fazer ao vivo com vocês, tá bom? Mas, mesmo assim, estamos aqui juntos e vamos continuar todas as semanas. A VEG, nós acabamos de falar dela, né? Que ela está em tendência de alta, acaba de performar aqui um pivô de alta, ativando o pivô de alta no gráfico semanal, e isso sim abre uma oportunidade interessante para a gente poder fazer posição pensando já para a próxima semana, para as próximas semanas, tá? Então, a VEG é uma que eu vou considerar. Você também deveria considerar, certo? Porque está muito interessante, retomando o rumo das altas. Isso é ótimo para a VEG, porque ela é uma empresa importante para a nossa bolsa, e importante para o nosso mercado brasileiro também, né, de tecnologia, de energia principalmente. Ela está envolvida em um monte de outras coisas, fotovoltaica, eólica, enfim, tem baterias, portões, motores elétricos, enfim, é uma grandeza. A VEG, de fato, é uma grandeza. Ela precisa fazer melhores resultados, inclusive ela não merece estar nesse patamar de R$ 46, não. Deveria valer muito mais. Assim como a Embraer a gente já falava ano passado. Então, a VEG é uma delas, né, que aparece para nós aqui. A própria Suzano, e nós vamos ficar de olho, nada de fazer posição ainda, mas estamos de olho na Suzano. Apesar de nós termos aqui uma LTBzinha rompida, ó, tá? Teve uma linha de tendência que aconteceu bem aqui, similar a essa região, ó. Rompeu, batendo na 200, só que a diferença é que aqui ele estava com um candle acima da 200. Aqui ele está próximo da 200, mas está abaixo, né? A abertura está abaixo da 200. O que importa para nós? Ficarmos de olho na semana que vem no aumento do volume. Se o aumento do volume for consistente com essa subida, a gente começa a pensar nela lá na frente, tá? A Klabin, que a gente acabou de falar também, essa sim, no gráfico diário não dá muita condição, mas no semanal já começa a dar condição. Olhando pelo método do Stan Weister, ele está próximo de dar uma pancadinha, falta só o volume ser um pouco mais forte, para ele poder sinalizar de verde para nós aqui. Deixa eu ver se teve um sinal verde aqui, em algum lugar de Klabin. Ó, sinal verde em Klabin, nesse sistema do Stan Weister, é quando todas as condições que ele coloca no livro lá são atendidas. Quais são as condições? Média de 30 períodos subindo, o candle positivo, o volume financeiro 2 vezes maior que o volume da semana anterior e o índice de força relativa subindo, tá vendo? Ganhando tração. Vocês não vão ver por causa da minha câmera aqui, mas deixa eu tirar a câmera para vocês colocarem mais atenção nisso, ó. Cadê a câmera? Peraí. Ó, tirando a câmera. Um pouquinho só. Cadê? Ó. Observem aqui, pessoal. Nós temos, ó, o índice de força relativa ganhando tração. Ó. Então, é tudo que o Stan quer, tá vendo? Ele quer o mercado comprador, ou seja, candle positivo, não importa que é um engolfo de alta, que ele fez um engolfo, mas não é isso que é importante, tem que ser positivo, fechando acima da média de 30 períodos, a média tem que estar subindo
com volume 2 vezes maior que o volume anterior e o índice de força relativa subindo também. Estas são as condições do Stan Einstein para ganhar uma atenção dele para fazer compras. E aí, ele normalmente entra com a metade da mão nessa região, a hora que o ativo volta, ele entra com a outra metade. E aí ele carrega essa operação ao longo do tempo até que ele chegue à região de média de novo. Olha lá, 86%. Esse é o método do Stan Einstein. Funciona lá, talvez funcione cá para gráfico semanal, tá, pessoal? Então, ó, tá bem próximo de sinalizar isso, mas falta quem? Falta o volume de ser 2 vezes maior. Mas às vezes ele vai sem o volume mesmo, tá bom? Temos que ficar atento aí a essa situação. Vamos lá agora fazer aquela análise mais rápida dos ativos que fecharam ainda em alta, em tendência de alta na semana, tá? Não que fecharam em alta no dia, mas em tendência de alta na semana, olhando só pelo gráfico semanal. Então vamos lá rapidinho para a gente poder ver. Neoenergia fechou em alta, olha só. Semana passada com gap de alta, essa semana de novo manteve a região, mas ainda longe das médias. Então, talvez, ó, a Neo, pelo jeito ela vai fazer opa, viu, pessoal? Quando fica assim, ó, vai fazer o opa, tá? Vai pedir para sair da bolsa. Então, nada a se fazer. Embraer, em BJ3, mudou o ticker da Embraer, fechando em tendência de alta na semana, teve uma leve altinha, 0,39, mas não deixou um candle bonitão para a gente fazer, vamos fazer compra agora, Embraer, não, ainda não também, tá? A Prio 3, gráfico semanal dela até que fecha positivo, mas ainda não está. Ele mostra a tendência de alta aqui, mas não sei, cara. Não sei se vale a pena a gente pensar em alguma coisa agora. Tinha que ter um candle mais positivão ali, né? Vamos ver o diário como é que tá. Ó, diário brigando com as médias, bem embolado, não tem muito o que fazer. Temos que, essa semana vai ser uma semana bastante seletiva, né? Para a gente poder encontrar os melhores ativos para poder montar a nossa planilha. Caixa Seguridade já rompeu um topo anterior, rompeu outro topo anterior, ó, rompe o topo que era resistência, veio testar como um suporte. O que falta para ele continuar esse aumento aqui? Volume, né? Para chegar um volume comprador, que essa semana foi mais vendedor. Mas ainda assim a caixa não está ruim, já esteve pior. Ontem, como todos os ativos, fechou com uma queda até que leve, 2%. Tá? Vamos aproveitar, vamos ver BBSE 3. Essa está pior, ó. No gráfico diário, vem fazendo um fundo meio que arredondado, voltou para brigar com a média de 200, faz um pivôzinho de alta aqui, mas não teve força para continuar subindo. Os indicadores aqui, ó, já mostram também uma divergência, tá? Ó, topos mais altos no preço, topos mais baixos no indicador. Então já talvez esteja um pouquinho cansada aí por enquanto, certo? A Vale, nós já falamos dela logo na abertura, fechou em alta, mais uma semana aí, boa semana, uma alta de 4,18%. Se fosse para entrarmos na Vale, já deveríamos ter entrado, né? Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, a nossa entrada de Vale, para os assinantes eu coloquei. Para quem não é assinante, eu não mostrei aqui a semana passada, tá? Mas eu tinha a Vale na nossa planilha semanal da última semana de novembro. Vou só carregar a planilha aqui para mostrar para vocês. Não foi nessa primeira semana de dezembro, não. Foi na última semana de novembro para poder pegarmos a Vale. Olha aqui, ó. Semana 4. Inclusive, a Vale foi uma das ações que nós pegamos ao 3. Olha aqui, ó. Semana passada, a última semana de novembro, ó, Vale 3. A entrada nossa foi em R$ 65,28. Tá? E a saída R$ 72,10, que foi ontem, inclusive. Certo? Olha aqui, ó. Então, vamos lá. R$ 65,28 estava onde, pessoal? Estava aqui, ó. Próximo dessa região. Ó. Exatamente neste rompimento aqui, ó. 65,27 foi a máxima da semana anterior, da última semana, da penúltima semana de novembro. Começou a outra semana, nós entramos no rompimento. E o nosso alvo 13 estava em 72,10. Ontem ele fez 72,33, na quinta-feira 72,39. Ou seja, na quinta-feira nós saímos da operação com um retorno aí de 10,45% em pouquíssimos dias. Tá?
Foi bem pouquinho mesmo, ó, 72,10, ó, tá lá. 10,45%, ó. Certo? E agora? Agora nós vamos esperar o movimento voltar, deixar um candle comprador próximo das médias, com um aumento de volume, e a gente toma uma posição de novo. Essa é a belezinha do swing trade, né? Enquanto o fundamentalista fica esperando um monte de coisa para fazer a operação, nós fazemos a operação quando o gráfico manda. O gráfico manda, a gente pega a pernada. Pegando a pernada, olha só a última semana de novembro, quantos alvo 3 nós pegamos em pouquíssimos dias, ó, no gráfico diário. 1, 2, 3, 4, tem duas no alvo 2, mais duas no alvo 1. Teve uma operação abortada porque não atingiu o lugar de compra. No semanal, mesma coisa, um monte de operação boa, tá? Então, estamos em tendência de alta ainda. O fato de ontem foi só um fato que pode trazer uma certa turbulência, mas não vai, talvez, mudar muito o cenário. Só se acontecer coisa pior aí, né? Aí a gente tem que ficar de olho. Tá bom? Vamos nessa. O que mais? O que falta aqui? Vamos olhar alguns outros. Falamos da Vale. Vamos para quem agora? Goal, a própria Goal. Olha lá. Goal 3, gráfico semanal, também é uma ação que está na nossa planilha, mas está um pouquinho anterior. Aliás, ela está na penúltima semana, ó, nesse Dave Landry aqui, ó. Dave Landry não, 9.2, né? 9.3 de compra, ó. Mercado sobe, volta, deixou um candle negativo, mas com a 9 subindo. Nós pusemos a entrada na ruptura dessa máxima e já pegamos alvo 1 e já estamos indo para o alvo 2, ó. A Goal é uma que está indo para o alvo 2 já. 11,50, 11,48. Estamos a 2 centavos do alvo 2. Tá? Não está na mesma semana? Deixa eu ver se está na mesma semana da Vale. Está na mesma semana da Vale. Exatamente. Foi na última semana de novembro. Está aqui. Só que pelo gráfico semanal. Goal já bateu o alvo 1, R$ 11,12. O segundo alvo, R$ 11,50. Estamos esperando atingir. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, está sendo comprovado pelos nossos alunos, pelos nossos assinantes, tá? Então está tudo aqui. E os resultados também, às vezes eu mostro os meus aqui para vocês em swing trade, tanto em ações quanto em mini índice. Quer dizer, aqui é porta aberta para todo mundo. Metal leve, pessoal. Metal leve brigando numa regiãozinha de topo. Essa semana, como todos os ativos, ou muitos deles, caiu forte no dia de ontem, 3%, mas nada também que, puxa vida, vai destruir, não. Tá lá, tranquilinha, subindo, tá? Taesa, essa não é uma empresa de sentir tanto, mas mesmo assim ela sentiu também no dia de ontem. E eu tenho posição em Taesa, dei a Taesa aqui, ó. A Taesa comprei lá embaixo, numa virada aqui, inclusive deixei sinalizado uma resistência, um rompimento de resistência, a compra foi no pullback, ó, e aí a tendência forte. Ontem ele acionou para nós, ó, até fez uma virada de tendência aqui, se nós olharmos no gráfico diário, ele fez um pivô de baixa, tá? No semanal, ele veio corrigir aonde? Na 9. Então, por enquanto, eu estou bastante tranquilo porque a 9 está segurando. Pode ver que ele já bate na 9 e já volta, já forma pavio, quer dizer, tendência ainda estabelecida. Houve um aumento de volume de venda aqui, mas pode ser só uma correção. Taesa é uma excelente empresa que paga bons dividendos. Isso aqui é para você ir colocando na carteira, tá? Sobrou um capitalzinho? Vai encarteirando. Essa é uma das ações que eu gosto de ter em carteira. Ok? O que mais, pessoal? Taesa é uma delas. Estou falando de gráfico semanal. Copasa, CSMG, mesma coisa, ó, pernada de alta bastante forte, essa semana fechou com leve alta, o volume foi bom, mas a semana termina com queda, independente da sexta-feira, ó, quarta, quinta e sexta também veio caindo, quer dizer que se romper para cima aqui, ó, ativa para nós um 9.3 de compra, tá? Do Larry Williams, ou um Dave Landry, tanto faz, tá bom? É que o Dave Landry usa 21 e o do Larry Williams usa a média de 9, mas nada inviabilize nenhuma das operações. A Velid sim, essa já não consegue romper a média de 200, até houve o rompimento dela do diário, voltou e ontem já fez um micro pivô aqui, ó, no diário. Vamos ver o semanal. Semanal, ok, por enquanto, brigando aí, só romper essa região para continuar subindo, tá? Mas ela estava na nossa planilha também semana passada, acho que deu stop. O stop dela ficou um pouquinho mais curto. A Honey 3, setor de embalagens, né?
fez aqui um micro ombro, cabeça, ombro invertido, ó, dá para ver, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, está indo, está rompendo uma regiãozinha de topo anterior, já rompeu, cabe agora esperar ela voltar lá para cima. A Honey tem alvo aqui em cima, em R$ 11,14, tá? Para quem não enxerga esse ombro, cabeça, ombro, ó, vou desenhar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó, por simetria, a ideia é ela buscar aquele topo anterior. Isso aconteceu em Vale e nós mostramos acho que o ano passado, tá bom? Nem sempre vai ser exatamente aquela linha perfeita, mas aqui, ó, clássico ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico semanal, apoiado inclusive na média de 200 semanas, ó. Ó, o ponto de pivô aqui foi exatamente um suporte na 200, ó. E aí rompeu e foi-se embora, tá? Então, Honey entra em tendência de alta também, depois de 2024 cair à vontade, 2025 ela começa a subir e vem subindo lá ao longo do ano, tá? Quem mais? Companhia Paulista de Força e Luz, CPFE3, outro ativo que está em franca tendência de alta, bastante forte. Após várias semanas de alta, começando lá no mês de outubro, naturalmente ele vai corrigir. Ah, mas foi por causa da notícia, da indicação, não sei, galera. Pode ser que isso aqui tenha contribuído, mas graficamente, ó, já está na hora de corrigir, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta. Uma alta desse fundinho aqui até agora, ó, 35%. Naturalmente, as pessoas vão realizar lucro, tá? Já está chegando o fim de ano, a pessoa começa a realizar lucro para pôr dinheiro no bolso, espera voltar na 9, espera subir de novo, a gente pega ela na subida, tá bom? Qual outra aqui? TOTS 3, estava indo bem pra caramba ontem a TOTS, começou o dia bem, rompendo o topo anterior, voltou, fechou numa quedinha, mas a TOTS está bem também, ó, fez um retângulo em topo, rompeu, voltou, rompeu de novo e está brigando. Essa semana deixou um 1, 2, 3 de compra com aumento de volume. Mas o que eu observo na TOTS é que topo está subindo aqui e topo está caindo aqui. Ó. Então temos uma certa divergência de baixa no gráfico semanal. MACD, estocástico e IFR. Então isso aqui é para ficarmos de olho, tá bom? Ah, vai cair tudo? Não, é só para ficarmos de olho. Por quê? Porque 2025 ela já subiu bem, né? Ó, então ela já sobe. O ano de 2025, até agora, ela teve uma valorização de 78%. É natural que ela vá corrigir em algum momento, tá? Então vamos esperar aí, deixar a condição um pouquinho mais favorável para nós. Sanepar, essa inclusive está na nossa planilha da semana, pelo rompimento do semanal, fez um candlezinho de dúvida, fez um dojizinho na superação da máxima, né? Temos aqui uma superação de máximo dessa região aqui de cima, de 37,94. Então, ele aciona essa virada aqui com um pivô maior. Se a gente colocar em gráfico mensal, ó, é um pivô de gráfico mensal rompendo lá no topo. Beleza, tá? Semana, lógico, teve ontem um problema lá, mas ó, fechou exatamente na linha do topo anterior. Quer dizer, o mercado só corrigiu uma movimentação de alta aí, tá? O volume da semana foi muito bom, graças a Deus, está lá em cima, pode continuar a Sanepar subindo e pode ser que ela dê mais resultados interessantes para nós. Banco ABC, ABCB4, também uma semana estava indo bem, fecha num candle de dúvida, só que fecha um pouquinho negativo, 0,41. Ontem, naturalmente, caiu lá 3% e tal, mas olhando pelo semanal, tendência de alta também. Depois de 6 semanas de alta, uma semana corretiva. Está na dúvida, pessoal? Aumenta o tempo gráfico. Eu sempre comento isso, né? Isso para operar day trade, para swing trade, para qualquer coisa. Vai para o gráfico maior. Alupar também, ó, sobe, vem fazer correção, volume mais vendedor essa semana. Ainda está em tendência de alta, mas ontem uma queda brusca aí de 3,5% para assustar a galera, tá? Itaú. Esse sentiu um pouquinho mais ontem, mas também no semanal já bateu no nosso AU3, tá? Ontem uma queda de 3,99. Semana passada, se eu não me engano, nós tínhamos Itaú na nossa planilha, na semana 1 de dezembro. Não, na última semana de novembro. Vamos lá, última semana de novembro. Exatamente, ó. Última semana de novembro, nós tínhamos Itaú, Banco Itaú, né? Itub3 e ITSA4, além da Vale, ó. Foram as três que bateram no alvo 3 aqui, fora a B3 e a SA3, a própria bolsa, tá? Então, olha só os bancos como estão fortes.
tá bom? E ontem eles sentiram. Sentiram por quê? Porque não era esse o nome que os bancos queriam, pessoal. Vocês estão me entendendo, né? Não era esse o nome que os bancos querem, tá? Mas mesmo assim, o Itaú continua em tendência de alta. Tanto ITSA quanto ITUB, ó. Tendência de alta forte. Bradesco também está em alta. Bradesco sentiu um pouquinho mais ontem, caiu 7% na semana. Ontem a queda foi grande, 5,97. O Bradesco sente mais. Vamos ver a Sambi. A Sambi também sentiu, mas ó, a Sambi já saiu de uma região de consolidação e veio subindo desde o dia 13 de outubro, desde o pós-feriado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas aí, agora vem corrigir. Tá vendo? A Sambi foi uma das que mais ficou brigando desde 2022 para cá. Tava sofrível a situação do Santander. Mas ó, tá próximo de um topo anterior. Então, pode ser que esse movimento de ontem seja uma correção para ganhar impulso e romper para cima. Calma que a semana que vem tem movimentação ainda. Esse cenário político vai mudar bastante. Talvez não seja esse nome que fique. Foi só um negócio para sentir como é que a população recebe. Então, vixe, galera, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, tá? Tranquilo assim, né? Tranquilo, mas com a barbinha de molho. Não coloca a mão no fogo por ninguém. Nem por, né? Família aí, então, nem se fala. Então, Sambi 11 nós já vimos, Itube já vimos, Tegma. A Tegma sentiu um pouquinho também essa semana, mas continua em tendência de alta. Não tem operação essa semana. Quem mais? Sabesp, essa também estava bem pra caramba, junto com a Copasa, né? Olha lá, ó, sentiu um pouquinho, 2,5%, mas franca tendência de alta há bastante tempo, desde 2023, acho que ela está indo bem, ó. Desde 2023 que ela subiu. Quando privatizou, o negócio disparou, né? Então, Copasa, Sabesp, Sanepar e qual outra? São as três de saneamento, né? Então, é Sabesp, a CSMG, que é a Copasa, olha lá, senti um pouquinho. A Sanepar, aí, ó, também está lá em alta. Quer dizer, por enquanto o mercado está bem, tá? Esse setor está legal. O setor de construção também é um setor bom, né? A PRNR, essa semana sofreu um pouquinho. A Eneva, também, essa semana, sentou um pouquinho mais de queda aí, 0,10%. Ontem caiu um pouquinho, né? 4,5%, mas ainda continua em alta. A Copel 3, né? Que a Copel 6 saiu da bolsa. Então, a Copel 3 também fechou em queda ontem de 4,66, mas na semana, uma semana de queda de 2,5%. Mas também está em topo, né, pessoal? Está numa região de topo histórico. Então, beleza, correção aí, mas só fiquemos de olho, ó. Dá para perceber que nós temos divergências, tá vendo? Topos mais altos no preço, topos mais baixos no indicador. Isso acende um sinalzinho de alerta, ó. No IFR, aqui é 14 períodos, aqui é 150, 14, tá vendo? Então dá para ver a divergência aqui e dá para ver a divergência aqui, tá? Inclusive é só ficar de olho. Ah, mas vai perder a tendência? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que ela está mostrando um cansaço. Se virar para baixo, tendência de baixa. Mas como? Tem que ter um pivô de baixa. Antes do pivô de baixa, a gente não vai tomar decisão nenhuma. Bom, você sai muito antes da operação, você perde dinheiro. O RVR, também tendência de alta, já rompeu o topo anterior, veio fazer pullback, subiu, semana corretiva após uma semana anterior de alta de 8%. Natural que venha corrigir. Ah, mas o fato, galera, subiu 8% numa semana. Natural corrigir. Então esquece a notícia, tá? Olha o gráfico. JHSF, mesma coisa, ó, é um ativo que pouca gente acredita, mas é uma empresa que tem excelentes lançamentos, altíssimo padrão de construção e não é para valer R$7. Talvez é porque eles não distribuem tanto dividendo assim, investem tudo na empresa, nos lançamentos, mas é uma empresa de alto padrão, né? Construiu Fazenda Boa Vista, Catarina Shopping na Castelo Branco, aeroporto, enfim, tem outros lançamentos aí. Boa Vista Village, é só condomínio de luxo mesmo, a mais, assim, sabe? São empresas, putz, é uma empresa gigante. Não é para valer R$7, é para valer mais. Tá? Mas vou comprar agora? Não, né? Onde que era para comprar? Aqui, ó, no rompimento da 200, que fez um fundo duplo, fez um pivô de alta, rompeu a média de 200, superou a cunha, era aqui a compra, no 4,48, né? Para ir buscar o quê? O topo anterior aqui, ó, 7,53, já acabou, já 7,35,
Já bateu, ó, 8,28. Agora que você não vai entrar nela, né? Temos que esperar agora uma volta, um momento corretivo. Olha o mês dela, olha os meses, ó. De março até agora, olha quanto que ela subiu desse fundo até agora. 128%. Então, se você comprar agora, aí você vai tomar um recuo aí de 20% e vai falar que o mercado vai sempre contra você. Ah, porque ninguém ganha na bolsa. Lógico que ganha, mas tem que saber a hora de comprar. Se você comprar aqui em cima, aí você vai pedir para respirar com o preço. Se você aguentar esse respiro do preço, ok. Se você não aguenta, não é a hora de comprar agora. Tá? A hora de comprar é próximo das médias, pessoal, no gráfico maior. No gráfico semanal, no gráfico mensal. Tá? Olha agora como já abriu, ó, a boquinha do jacaré, tá vendo? A gente tem que comprar aqui, ó. Tá? Então, JHSF visto. BRBI. Vou ver aqui como é que tá a BRBI. BRBI 11. BRBI 11. Já estamos chegando ao fim, ó. Essa semana a BRBI sentiu, hein? Que nós temos um Twin Towers ali, ó. Um Twin Towers bem característico, né? Uma barra grande de força e outra barra grande de venda, quase do mesmo tamanho, né? Twin Towers, por isso chama Twin Towers, né? Torres gêmeas aí. Se romper para baixo, movimento corretivo até próximo da média de 21, pelo menos, né? Ou se ela bater aqui na 9, mas o que me... Deixa eu ver. Foi ontem esse movimento, tá? Ó, foi ontem. Foi a queda de ontem que originou esse candle grande semanal. Até porque, ó, você não consegue enxergar um volume na venda muito grande. Então, é movimento corretivo só. Pode ver que quando o ativo está subindo, ele ganha volume. Quando o ativo corrige, ele perde volume. Quando o ativo aumenta, ganha volume. Quando corrige, perde volume. Isso está bem claro numa tendência de alta, tá? Axia 6 e Axia 3, que são as antigas Elet 3 e Elet meio. Obrigado pelo nosso aluno lá que informou isso para mim. Que eu falo, mas que empresa é essa, né? A Axia Energia é a antiga Eletrobras, tá? Ontem uma queda boa também, 5%, mas tendência de alta desde agosto, aliás, desde janeiro, né? Que ela vem subindo, faz o zigue-zague e sobe. Então, agora é o momento de entrar? Mesma coisa de JHSF. Não, né? Posso entrar com ativo que subiu do fundo até o topo 80%. Então, vocês estão vendo como o negócio não é tão difícil assim? O que não dá é para você comprar conversa. Comprar conversa não dá. Por quê? Porque quando todo mundo começar a falar do ativo, ele está aqui em cima, pessoal. Nós temos que ser a primeira aguinha da bacia. E olha só como a água da bacia mostra para nós que havia um movimento aqui. Olha isso, ó. Candle pequeno, 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 candle grande. Opa! Isso aqui é uma barra elefante de impulsão, com aumento gigantesco de volume, né? Estocástico lento, olha isso. Estocástico lento, virando para cima, ganhando força. Índice de força relativa, também ganhando força. Quer dizer, o que não faz a gente comprar um ativo desse? Né? Tá? Rompeu para cima, compra. E aí a paciência vai nos levar ao resultado. O que acontece é que as pessoas não têm paciência. Tá? Axia 6, a irmã dela, né? Mesmo tipo de coisa, só vai mudar um pouquinho a cotação, mas olha o aumento de volume chegando naquele momento. E para nós encerrarmos, duas do setor de energia aí, a mais Isae Energia, que fez um anúncio essa semana aí, e a EQTL. Nós já vimos Taesa, né? E a Equatorial. Pronto, ó. Por aí nós temos mais... Tem mais algumas? Tem. Tem algumas que a gente já viu aqui, a B3 que nós já vimos, tem a Log, setor de logística, ó, que sofreu um pouquinho essa semana também, a JSLG, setor de logística, essa foi bem, que está na nossa planilha. Que mais aqui? Setor de estradas, concessão, Motive 3, tá aqui, ok, Eco Rodovias, olha lá, também sofreu um pouquinho. Vivara, setor de joia, né? Vivara sofreu também, a Vivo Telefônica sofreu também. Então, mais ou menos o mercado está igual, né, essa semana. O que falta agora é a gente ficar atento para os próximos dias e entendermos quais são os ativos que podem nos dar oportunidades. Vão ser todos? Não. Vão ser alguns e com uma
cuidado muito grande, olhando para o gráfico e não para a notícia. Vocês viram que a gente conseguiu mostrar aqui que o gráfico mostra antes para nós o que pode acontecer. A notícia só vem para afundar ou para potencializar uma certa situação. Tá bom? Galera, vocês gostam desse tipo de vídeo aí? Comenta com a gente, tá? Hoje ficamos com 1 hora aqui analisando. Não foi uma semana tão boa assim, para a gente poder falar, tá tudo bonito. Tem coisa boa, mas temos que colocar os pés no chão, né? E entender que alguns fatores externos contribuem para uma movimentação na nossa bolsa. Ainda contribuem. Mas, de fato, a gente tem que ficar atento, olhar o que está acontecendo, mas não dar bola só para a notícia, ok? Vocês viram que o movimento corretivo em cima de alguns ativos aconteceu após 8 semanas de alta. Aí a notícia veio, foi por causa da notícia. Não foi. O mercado subiu 80%, vai recuar um pouquinho, né? Tem jeito, é natural isso. Tá bom? Vamos nessa, galera. É isso aí. Bom fim de semana. Quero ouvir os comentários de vocês aqui, quero entender o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Se vocês gostam de gráfico diário, gráfico semanal. Se você não pensa em fazer swing trade porque não entende, também é alguma coisa interessante. Tem gente que não sabe que dá para fazer, tá? E eu acho que swing trade, já falei várias vezes aqui, é como você montar um comércio. Você vai comprar, vai vender, vai comprar, vai vender. Você vai montar uma loja para vender produtos. Que produtos? Ações, né? Aquelas que estão em tendência de alta, eu vou procurar, comprar, colocar na minha prateleira e vender. Procurar, semana que vem, procurar e vender. É assim. Swing trade é isso aí. É comprar para colocar na sua prateleira e vender a semana que vem, daqui 10 dias, 20 dias. Com preço estabelecido. Agora, o que nós temos que encontrar é produtos ou ações que o mercado queira. O que o mercado quer? Ativos que estão em tendência de alta. Pronto. Então, é uma loja de varejo. Só vamos mudar o produto e a forma de vender. Certo? Beleza? Então comenta aí. Se você não deixou seu like ainda, agora é a hora. Deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste nossos vídeos, eu vejo pelas métricas lá, e não são inscritos. Pô, não custa nada, pessoal. Se inscreve aí, a gente quer chegar aos 100 mil ainda em 2025. Tá difícil, mas a ideia ainda é. Ajuda a gente a chegar nos 100 mil, porque daí o YouTube entende que o nosso canal atingiu um novo patamar e ele pode entregar isso para outras pessoas, tá? Ajuda a gente porque isso aqui é um trabalho voluntário que eu faço, gratuitamente, para levar para vocês o conhecimento da análise técnica da mesma forma que eu aprendi, eu quero repassar. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã no nosso Boas da Semana. Quem sabe o Boas da Semana vai ser ao vivo amanhã, domingo à noite, tá bom? Grande abraço, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau, pessoal.